esse cenário de materialidade, de dificuldades comportamentais, de encarnações de entidades profundamente perturbadas, e essa convulsão que a gente experimenta na sociedade, é tratado por Joana de Ângeles na obra O Homem Integral, nos capítulos 1º e 2º, onde Joana, fazendo uma análise do comportamento humano diante desse cenário, ela nos apresenta 4 tipos de personalidades diferentes que seriam decorrentes dessa sociedade que a gente vive. O primeiro grupo de pessoas é constituído por aqueles de nós que temos uma pressão imensa da sociedade nas nossas costas. Eu preciso dar certo, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ser visível na sociedade, eu tenho que ter uma vida de sucesso. E esse sucesso nem sempre chega. Ou quando chega, não chega tão rápido. E as pessoas precisam se colocar no mercado, precisam se colocar na sociedade, elas precisam demonstrar que elas estão bem, que elas estão ótimas. Então, o que acontece conosco muitas vezes? Nós começamos a nos desesperar pelo fato de que as nossas vidas não seguem a rota que a gente gostaria que elas seguissem. E por conta disso, eu não quero parar. Eu não posso dormir, não posso brincar com meu filho, não posso tirar um dia de férias, eu não posso me permitir um descanso, eu não posso me permitir nada porque eu estou dentro de um contexto de uma máquina de moer gente, que é a sociedade materialista em que a gente se encontra. Esse cenário onde você é obrigado a ter sucesso e que tem tantas dificuldades para que você consiga isso, gera os quadros de ansiedade. Todas as expectativas do homem foram trazidas para o presente. E como eu não consigo dar conta de tudo isso, eu fico desesperado, aí eu fico ansioso. Essa ansiedade, ela pode se agravar, criando os quadros da chamada síndrome do pânico, que são os quadros agravados dos transtornos de ansiedade, frequentemente motivados por uma educação extremamente repressora. Pais muito exigentes, você tem que chegar no horário, você tem que fazer isso, não pode dar errado. Tem que tirar nota boa, você não pode fazer, você não pode ser isso, aquilo. Cobrança. Então os pais cobram. Depois a sociedade cobra, marido cobra, filho cobra, todo mundo cobra, o meu trabalho cobra, aí a pessoa não consegue suportar o peso, aí ela surta. Os surtos de síndrome do pânico são processos em que você tem que esperar passar, não adianta você querer que a pessoa não saia. Da feita aquela cola na síndrome, ela vai demorar aproximadamente uns 20 minutos para que ela consiga voltar para o seu equilíbrio. E a sensação que a pessoa tem é a sensação da morte. A sensação de que realmente tudo está destruído. E isso pode levar, nos casos mais graves, para a ideação suicida. Por isso que é tão preocupante. Esse seria o primeiro tipo de indivíduo dessa sociedade. Anotou? Primeiro tipo? Anotou. O segundo tipo é o tipo que diz assim: a sociedade é muito exigente, tem que dar certo, tem que conseguir, tem que ter sucesso, tem que ter dinheiro, tem que ter tudo, mas eu não dou conta. Eu sou feio, eu sou burro, e ninguém me quer, eu sou uma pessoa horrível. Eu nem tento. Eu nem me inscrevo no concurso público, ou seja, não vou passar. Eu nem vou. Fico com inveja de quem passa, mas eu não dou conta. Eu durmo muito, não consigo virar à noite, tenho que dar conta dos meus filhos, então a minha vida é assim mesmo, coitadinho de mim, se não for ter jeito nessa vida, aí deprime. O segundo grupo é o grupo dos depressivos. O primeiro era o grupo dos ansiosos, o segundo é o grupo dos depressivos. Deprime por culpa, meu Deus, quanta culpa, porque eu não consigo,
Eu não me perdoo por aquilo que aconteceu, eu não me perdoo. E o indivíduo, então, enfrenta um processo muito doloroso de sofrimento por conta disso. Deprime, e a depressão pode levar aos estágios mais gravosos da depressão profunda, em que a pessoa perde o absoluto interesse pela vida e pode também, assim como no primeiro caso, desenvolver ideação suicida. Está claro? Terceiro tipo, Joana de Ângeles, capítulo 1º e 2º do livro O Homem Integral. Terceiro tipo. Sociedade quer demais que as pessoas tenham dinheiro, que as pessoas tenham sucesso. E eu vejo as pessoas desesperadas para querer ter sucesso. Eu não quero entrar nessa, não. E eu vejo o pessoal que ficou depressivo porque não conseguiu ter o sucesso que a sociedade tem. Então eu vou escolher uma terceira via. A minha terceira via é: eu não quero nem saber dessa sociedade consumista, essa sociedade voltada para que as pessoas tenham que ter padrões de beleza, pois agora eu sou o contrário. Eu vou raspar a minha cabeça, vou raspar a minha sobrancelha. Eu vou agora me vestir de maneira que é diferente de todo mundo. Por que eu tenho que me vestir igual aos outros? Não preciso vestir assim. Então a pessoa faz uma completa ruptura de rebeldia e ela assume uma personalidade de afrontamento à sociedade. Então ela vai para o reverso da medalha. O que eles querem? Sucesso? Pois eu vou ser um insucesso. Mas eu vou ser porque eu quero. Eu quero afrontar, eu quero incomodar, eu quero agredir. Eu afronto, eu abrigo, eu ataco, eu não admito. Então eu vivo uma vida na contraposição de tudo aquilo que a sociedade me coloca. Esse é um terceiro tipo de transtorno ligado à questão da fuga. E essa fuga, ela não significa necessariamente que a pessoa vai fugir da sociedade. Ela pode ficar na sociedade, mas fugir do contato social. Ela foge. Não quero saber de ninguém, não quero saber dos outros, não quero saber de responsabilidade. Eu quero viver da maneira que eu quero viver, não quero que ninguém tenha controle sobre mim. Então ela assume um processo de absoluta rebeldia, e tudo que é regra que a sociedade tem, eu quero ser o contrário. Tudo que é regra. Tem que ser assim? Pois eu vou ser o contrário disso. Para exatamente promover o processo de afrontamento do que está colocado. Muitos desses indivíduos enveredam pelo caminho das drogas, muito comum. E um vazio existencial miserável, uma falta de propósito de vida desgraçada, que a pessoa tenta compensar através desses instrumentos que acaba produzindo na pessoa ideação suicida também. Então, o primeiro grupo é o ansioso, o segundo gera depressão, o terceiro gera rebeldia. Aí tem o quarto grupo. O quarto grupo é o que diz assim: eu sei que a sociedade quer gente que tenha dinheiro, poder e glória. E sei que tem alguns que ficaram profundamente ansiosos para ter isso. Sei também que teve outros que, percebendo que não conseguiam, deprimiram. Deprimiram e se tornaram pessoas profundamente infelizes. E sei também que tem um grupo bastante numeroso daqueles que fizeram uma ruptura com a sociedade por não aceitar os padrões que a sociedade quis impor. E se tornaram, por isso, pessoas inadaptadas da sociedade. Eu não quero ser de nenhum desses três grupos, porque eu detenho uma informação que eles não têm. Qual a informação que o quarto grupo tem? A informação de que é um espírito imortal. Então, na medida em que eu descubro que eu sou um espírito imortal, muda completamente o cenário de todas as coisas. Por isso que a fé é um fator tão importante no processo de organização da nossa personalidade. Nem é saber da reencarnação, da lei de causa e efeito,
e de todas as coisas. É maravilhoso. Mas se eu souber que eu sou uma alma imortal, isso já é um fator profundamente transformador. A nossa sociedade, mesmo materialista, está avançando nessa direção, com as experiências de quase morte, em que a própria ciência médica, analisando os fenômenos objetivos que acontecem na nossa sociedade, já catalogou uma infinidade de casos onde acontecem situações em que o indivíduo tem consciência estando morto. Se ele tem consciência de estar morto, então a lembrança não está no cérebro. Está onde? Não sei. Mas não é no cérebro. Tem alguma outra coisa que nós não sabemos o que é, que guarda as recordações. Porque ele não tem nenhuma resposta no eletroencefalograma dele. O eletrocardiograma dele também está parado, o coração não bate, o cérebro não funciona, ele não tem reação de pupila, eu jogo na pupila dele, ele não tem as reações de fundo de olho. O cara está verdadeiramente morto e apagado. Mas quando ele volta pela ressuscitação, ele fala o que aconteceu na sala. Ele diz que entrou, ele diz o que conversaram, ele não pode saber, está morto. Então, essas indagações estão encurralando a ciência materialista e ela vai ter que, de repente, dar uma resposta para isso. E está se avolumando dentro das academias as descobertas sobre a questão de que verdadeiramente há no cérebro, há no homem alguma coisa além do cérebro que armazena o pensamento. Esse algo será, na visão da doutrina espírita, o chamado espírito, não é? Por enquanto, a ciência oficial está procurando decifrar esse enigma. Mas a gente tem na nossa sociedade esse cenário bastante complexo que a gente está se movimentando e que precisa que a gente observe com bastante carinho todas essas questões, porque é a partir do momento em que eu tenho uma visão espiritualizada da vida que ocorre um processo de ressignificação do sofrimento. Quando nós tomamos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, item número 6, que fala sobre a questão do ponto de vista, Allan Kardec, num texto primoroso, faz uma série de observações sobre a importância do conhecimento espiritual e conclui esse item do Evangelho dizendo o seguinte: aquele que não conhece da vida espiritual é assemelhado a uma pessoa pobre, muito pobre, e que perdeu parte dos seus bens. O que acontece com ela? Desespera. Desespera. Enquanto que o que tem conhecimento espiritual se assemelha a uma pessoa rica que perdeu uma parte dos seus bens. O que ela faz? Ela lamenta, mas ela toca a vida. Por quê? Porque o conhecimento espiritual é uma riqueza incalculável para a gente. Por isso que se fala que a doutrina espírita é o tesouro das nossas vidas. Porque a riqueza que você tem de você enfrentar os problemas da vida e dizer: isso não é tudo, porque eu sou uma alma imortal. Isso vai passar, mas eu continuo. E somando-se à imortalidade, a ideia da reencarnação, meu Deus, dilata-se absurdamente a compreensão do homem sobre o sofrimento, sobre a dor, o entendimento do que é a família, das relações familiares, da necessidade de eu ter uma forma mais adequada de lidar com a questão do sofrimento humano. Nós temos, ao longo da investigação dos conceitos espíritas no comportamento humano, temos conseguido retirar nas obras espíritas conhecimentos extraordinários que mostram a excelência desse saber para que a gente consiga, de fato, sair desse ambiente difícil que a gente apresenta em termos de depressão. Então, é muito comum até as pessoas acharem que a depressão ela só tem uma forma de acontecer, mas ela não tem. Ela tem basicamente duas formas, né? Ela tem um tipo de depressão, que é essa depressão, todo mundo fala, que é essa que a gente vai murchando, murchando, se apagando. Mas existe um outro tipo de depressão que as pessoas nem sabem que é depressão e que é. Que são as depressões no sentido da agressão. Às vezes a gente tem um filho que tudo agride, chega na mesa, grita com um, grita com o outro. Só tem isso para comer, eu não quero também. Mas o que essa menina tem, gente? Parece que está doida.
Então a pessoa tem uma agressividade constante, tudo ela briga, ela reclama. É uma forma de funcionamento também da depressão. E por que a gente sabe que é depressão? Se tem uma conduta tão diferente. É porque o mesmo medicamento da depressão, quando é tomado por essa pessoa, estabiliza. Então é a mesma característica química que está acontecendo dentro dela, só que ela funciona de maneira diferente. E nesse sentido, eu queria deixar aqui um alerta para nós que somos pais, na seguinte direção. Você tem 2 filhos. Tem uma filha e deprimiu. Trancou no quarto, não quer sair. Aí você vai lá e diz, minha filha, o que está acontecendo? Vem cá. Como assim? E conversa. E tenta tirar a pessoa. Vamos levar no terapeuta, leva no médico. O psiquiatra administra uma medicação, ela toma aquela medicação, estabiliza o humor e sai do processo depressivo. Eu tenho um filho, ele não está depressivo. Ele está indo para a noite, ele está usando droga, ele está vivendo de maneira profundamente perigosa. E aí você diz, você é louco, rapaz, está ficando doido, você vai se matar. A minha conduta com ele é uma, a conduta com ela é outra. Mas se a gente voltar um pouquinho atrás do que eu falei, ele também está depressivo. Só que a maneira dele reagir com a depressão é outra. Ela deprimiu, você vai entregar uma droga para ela e ela vai se equilibrar. Ele vai deprimir, vai sair para o mundo, vai experimentar uma droga ilícita e a droga ilícita vai tirá-lo do estado de tristeza. Só que vai torná-lo dependente. Mas o mesmo atendimento que você deveria ter com a sua filha. Senta cá, minha filha, senta aqui. O que foi que houve? Por que você está assim? É sentar com o menino agressivo. Vem cá, senta aqui. O que houve, meu filho? Por que você está assim, cara? Vamos conversar. Porque carência, se for um TOD, se transforma num transtorno opositor desafiador. Se for uma depressão, pode ter uma expressão de saída do lar, de ir para a rua, ir para a noite, vida promíscua, drogadição. E a gente precisa ter esse olhar para que você consiga ajudar o seu ente querido, geralmente um filho, uma filha, a se reequilibrar. Porque às vezes a gente vê a pessoa assim, muito arredia, muito agressiva, e a gente imediatamente toma uma decisão. Quer saber? Vai viver sua vida. Pronto, não vou me meter. E a pessoa acaba resvalando na droga, quando a gente poderia ter feito um movimento diferente e ter trazido essa pessoa para mais próximo de nós. O conhecimento espiritual, capacidade de entender as vidas pelo lado espiritual, permite que a gente faça um movimento muito importante do processo da chamada depressão, que é a liberação da nossa culpa. Muitos processos de depressão vêm da culpa. Culpa de deixar os filhos em casa, culpa de não ter conseguido resolver os problemas da vida como deveria, culpa do casamento estar fracassado, culpa, de repente, de na adolescência ter tido alguns tipos de condutas que hoje nos incomodam quando a gente lembra o que fez, revisita aquelas histórias, meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer? E não promove o seu processo de auto-perdão. A gente precisa fazer o nosso contato para realizar o processo de auto-perdão. Não existe condição da gente caminhar para frente se tiver culpa. E aí, nós temos, nesse mecanismo de liberação de nós diante de nós próprios, a necessidade de passar por 5 etapas. Anota as 5 aí. Anota aí. A primeira dessas etapas é a gente fazer o processo de autoconhecimento. Promover o autoconhecimento. É decidir diante de mim mesmo que eu vou procurar saber quem eu sou. Então, isso vai exigir meditação, reflexão, análise diária do que eu faço, repassar o dia no final do meu dia para saber se eu fiz alguma coisa de errado, se alguém tem alguma coisa contra mim. Verificar se eu visse eu fazendo, outra pessoa fazendo o que eu fiz, se eu acharia errado ou não. Se você tira, você bota outro. Eu acho que está errado. Generaliza a sua atitude. Veja se a sua atitude fosse generalizada, se será bom. Fazer esse tipo de investigação. Pensar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Isso é muito bom para fazer análise.
Isso é autoconhecimento. Eu conhecer quem eu sou. Fase 1. Fase 2. Quando eu conheço quem eu sou, encontro comigo. Promover o autoencontro. Então, primeira fase, se conhecer. Quando eu me conheço, eu descubro quem eu sou. Ah, sou egoísta. Ah, eu sou orgulhoso. Ah, eu sou ambicioso. Sou uma pessoa impaciente. Eu tenho que me descobrir. Descobrir é a segunda fase. É o autoencontro. Terceira fase. A terceira dessa fase é o auto-perdão. Tem que promover o auto-perdão. Como que eu vou fazer para me perdoar a mim mesmo se eu sei o que eu fiz? Como é que eu vou perdoar a mim mesmo se eu sei o que eu fiz? Como é que eu vou me perdoar, gente? Tem uma técnica para fazer o auto-perdão. A técnica é a seguinte. Quando você lembrar que você, quando adolescente, fez uma bobagem, você pensa assim: quem fez essa bobagem foi uma adolescente, não fui eu. Então eu converso com essa adolescente que fez isso. Porque ela não tinha a informação que eu tenho hoje. Eu quero julgar a adolescente com o juízo que eu tenho hoje. Mas quando ela fez, ela não tinha a informação que eu tinha. Ah, tinha sim. Tudo bem, ela tinha informação, não tinha consciência. Porque se tivesse consciência, não tinha feito. Então você trabalhar a pessoa como se você conversasse com o adolescente que vive dentro de você, com a sua criança interior. Vamos conversar. Porque, veja, há muitas pessoas que acham assim: eu fiz uma coisa horrível no passado. E a lei de causa e efeito vai me pegar, vai me moer. Eu estou morta. Que o que eu cometi não tem perdão. Porque é o seguinte: a lei de Deus existe para punir os homens. A lei de a causa e efeito existe para educar as criaturas. Então, se você cometeu um equívoco lá na adolescência, mas você, ao longo da vida, você fez uma caminhada e você melhorou, a lei de causa e efeito vai encontrar você hoje onde? Na posição que você está. Então, o que ela vai fazer para lhe educar? Pegar da ponta que você está para cima, para o ponto mais alto. Ela vai corrigir o que está faltando na sua personalidade. Então, evidentemente, tudo que a gente fizer no sentido de melhorar a nossa conduta, vai contar a nosso favor. De repente, eu fiz um equívoco na adolescência. Mas hoje, quando eu converso com minhas filhas, eu digo: não faz isso que não é legal. Não vai por esse caminho que não é bom. Aconselho minhas colegas de trabalho. Eu ajudo as pessoas. Eu tenho hoje uma maneira de pensar que é diferente daquela que eu tinha atrás. Eu digo: nem pensa, nem cogita essa ideia. Não é bom fazer, não faça. Se eu hoje tenho essa posição, eu já me movimentei psicologicamente de onde eu estava para onde eu estou hoje. Então a lei de causa e efeito vai me pegar no meio do caminho, já quase na saída. Então o que ela tem para me dar de lição? O que eu preciso para corrigir. E às vezes experiências brandas, tranquilas, não traumáticas, serão suficientes para me reorganizar emocionalmente. Se eu, na adolescência, atravessei a minha experiência teimando que eu estava certo no erro, hoje, já na madurez, eu continuo teimando que o que estava certo. Continuo estimulando meus filhos e minhas filhas a fazerem o que eu fiz. Estimulo colegas de trabalho, estimulo a sociedade e defendo ideias que verdadeiramente não são satisfatórias. Aonde a lei de causa e efeito vai me encontrar? Lá embaixo, porque eu não fiz o movimento de subida. Então, que experiências a lei de causa e efeito vai ter que me entregar para me despertar do meu endurecimento? Evidentemente, experiências mais pesadas, mais duras. Então, no mecanismo do auto-perdão, a gente precisa ter a compreensão de que a gente não é hoje o que era no passado. Não é? O filósofo grego Parmênides que dizia: o homem não se banha com a mesma água 2 vezes. O homem não se banha no rio. Essa história, né? Vou contar para vocês que é rapidinho. Parmênides dizia: o homem não se banha no mesmo rio 2 vezes. E aí Heráclito disse: não, banha sim, é só ir no dia seguinte e tomar banho no mesmo rio. Não. Parece que a água que ele está tomando não é a água de ontem, então não se repete, tudo muda. Aí o Heráclito, ao contrário, Heráclito que dizia:
Eu troquei os personagens. Heráclito que dizia, o homem não se banha no rio 2 vezes. Aí Parmênides disse, bom, banha assim, senão mudou. Aí ele pegou a água, botou numa bacia, tirou a água do rio, botou numa bacia, tomou banho com aquela água da bacia, e no dia seguinte ele pegou a mesma água e tomou banho com aquela mesma água. Está vendo? Eu tomei a mesma água 2 vezes, do mesmo rio. Você está errado? Não, não estou, porque o homem não é mais o mesmo. O homem de ontem não é o homem de hoje. Então está sempre em mudança, gente. O adolescente ou a adolescente que cometeu o equívoco no passado, não sou mais eu. Eu não sou mais nem quem eu era ontem, que dirá quando eu tinha 17 anos. Eu não sou mais eu. Então, é esse o mecanismo para que a gente possa promover o auto-perdão. Aí vem a quarta fase, anote. Autoaceitação. Eu aceito você do jeito que você é. Aceitar a mim mesmo como sou. Aceitar a família do jeito que ela é. A autoaceitação. Eu aceito a mim mesmo. E a gente transfere isso para a relação com o outro. Eu poder dizer, eu aceito você do jeito que você é. Essa é a minha mãe que eu tenho. Minha mãe é essa aqui. A minha mãe real é essa. Ela é assim mesmo. É minha mãe. Esse é meu pai. Problemático. Mas meu pai é ele. Aprender a amar o que é imperfeito. Aceitar a família real. A existência real. O corpo real. As experiências reais. Isso é muito importante. Então, nesse grande mecanismo, a gente vai primeiro se autoconhecer. Depois da gente se autoconhecer, a gente vai se autoencontrar. Depois a gente vai se auto-perdoar. Depois vai se autoaceitar. E já que a gente está falando de autoaceitação, a aceitação do outro, a aceitação da vida. Aceita que dói menos. Aceita. É tudo transitório, isso aqui é uma existência corporal, pelo amor de Deus. Você não vai ser assim o resto da eternidade. Aceita, é melhor. Quanto mais se debate, pior fica. Aceita. Não é ser conformado, mas é aceitar. Trabalhar com serenidade, sabendo que isso é uma fase. Vai passar. Vai passar. Nem a morte pode ser motivo de pavor, porque somos seres imortais. Então, isso também é fator importante para o nosso reequilíbrio, sabe? Aí vem a quinta fase. Depois que a gente se autoaceita, aí você pode se transformar moralmente. Aí vem a transformação moral. Porque eu já me conheci, já me encontrei, já me perdoei, já me aceitei. Agora eu me transformo. Eu fiz as pazes comigo mesmo. Da mesma maneira que a gente faz isso com a gente faz com os outros, com a vida, para que a gente tire esse peso. Eu não preciso ser a pessoa mais rica do mundo. Por que eu tenho que ser? Eu não posso ser pobre, gente. Por que não pode? Qual o problema? Por que não pode? Por que a gente tem que estar no topo? Não tem lugar no topo. O pódio não cabe todo mundo no pódio. E isso não deve ser motivo de desespero. Não coube. Tá, não coube. Tá, e daí? Olha, é pena que a gente só descobre isso quando fica velho. Que quando a gente é novo, a gente acha que tem que ter muito dinheiro para cuidar dos filhos. Quando acredite em mim, que já estou com quase 100 anos. Quando a gente ficar velho, a gente descobre que não precisava de tanto dinheiro para ter cuidado deles. E que talvez, se tivesse menos, teria criado até melhor. Talvez tivesse sido até mais fácil. E a gente correu. E depois, puxa, se eu tivesse tido menos, a gente tinha sido mais feliz. E eu provo o que eu estou dizendo. Tente lembrar das suas boas lembranças da infância. Você vai lembrar e vai perceber que todas elas não têm dinheiro. É comer fruta no pé. É brincar na rua. Coisas que dinheiro não entra. Mas a gente quer que os nossos filhos tenham boas lembranças com dinheiro. Mas não é dinheiro, é afeto, cumplicidade, família. Coisas que a gente só vai aprendendo a valorizar depois que está velhinho. Então, estou encurtando já de vocês a necessidade de vocês passarem por isso. E não vai ser preciso que dá para saber dessa forma. Tá bom? E para a gente terminar, já está
base no nosso horário, eu queria deixar aqui 14 conselhos. Por que vocês riram? 14 conselhos. Se tudo que eu disse não vocês esquecerem, se vocês guardarem esses 14, já vão fazer um bom negócio. Tá bom? São 7 conselhos para dentro de casa e 7 conselhos para fora de casa. Bem? Eles são 7. As pessoas ficam, nossa, 7. Deve ser porque 7 são os dias da semana. Ou porque 7 são as cores do arco-íris, 7 são as notas musicais, 7 são os buracos da cabeça, 7 são os anões da Branca de Neve, 7 são os pecados capitais, 7 são as horcruxes do Harry Potter. Mas não é por isso não. São 7 por uma outra razão. É porque passou de 6 e não chegou a 8. Aí deu 7, entendeu? 7 conselhos para quem tem pessoas depressivas em casa. Isso é importante. Ponto número 1. Não desvalorize a depressão dele. Não diga que isso é bobagem. Dá uma tapa nela que ela cura. Joga um balde d'água. Não desvalorize a pessoa, porque agrava. Não ignore, porque às vezes as pessoas ignoram, a pessoa está depressiva, então não olha para ela não, que ela fica com aquela cara dela. Passa por ela, nem liga para ela. Não dá atenção não. Desvalorizar piora, então não desvalorize a pessoa. Número 2. Não supervalorize, porque também piora. Não fique lambendo a pessoa o dia inteiro. Oh, meu Deus, meu filho, meu Deus. Não faça isso. Se você supervalorizar a pessoa que está em depressão, você vai dar o estímulo reforçador nela de que ela precisa ficar doente para ela ter atenção. Então, não supervaloriza. Então, é uma habilidade. Você não pode desvalorizar, mas não pode supervalorizar. Então, você faz o quê? Encontrar um ponto de equilíbrio. Então, como é que é esse ponto de equilíbrio? Quando você chega do trabalho, pessoa que é depressiva já sabe que você está chegando, ela vai para o quarto se esconder, para ver se você vai lá dentro. Ela se esconde no quarto, vamos ver se ela vem aqui. Aí ela fica trancada lá dentro. Aí ela ouve o barulho do carro, chegou, mas ela fica lá. Ela não vai sair. Então o que a gente faz? A gente vai lá no quarto. A gente entra no quarto, conversa com a pessoa, sem ser agressivo, conversa com a pessoa, fica um tempo lá, mas sai. Você tem que entrar para valorizar e tem que sair para não supervalorizar. Porque senão você fica no quarto com o ser humaninho e ele não deixa você sair. E na expectativa de você salvar um, você perde os outros. Porque você não vê marido, você não vê nem dos outros filhos, você não faz nada na casa porque você vai ficar com o outro. E ele usa. Diz assim, não sai, mãe. Fica comigo, dorme comigo aqui. E a mãe vai dormir lá. E a vida do lado de fora do quarto não existe. Então, cuidado para você não ser cooptado pela depressão do seu parente. Entre, fique, mas saiba sair. Senão ele vai manipular você. Ele vai descobrir que, estando doente, você sempre vai ter tempo para ele. Se ele curar, você vai passar a não dar atenção. Então, é a maneira de manter você cativo. É essa. Então, nossa terceira dica é essa. A quarta dica, você tem que tirar a pessoa dentro do quarto. Não. A primeira é para não desvalorizar. A segunda é para valorizar. A terceira é não ficar preso dentro do quarto. Agora é a quarta. Vocês não me confundam. Porque vocês têm papel, mas eu não tenho. Quarto,
Você tem que tirar a pessoa de dentro do quarto. Só que a gente não tira a pessoa com violência. Levanta! Sai! Parece uma doida! Não é assim que tira. Você tem que tirar a pessoa apresentando para ela uma tarefa que ela vai fazer junto com você. Então você tem que tirar a pessoa. Se você disser assim, olha minha filha, você está com depressão, você vai curar essa depressão hoje. Porque é o seguinte, eu vou sair, vou para o trabalho, você vai ficar em casa aqui hoje, né? Então você vai lavar essa área, vai dar banho nos 2 cachorros, vai preparar o almoço, vai lavar essa roupa, estender na corda. Vocês acham que ela vai fazer o quê? Nada, gente. Não faz nada. O depressivo dificilmente faz alguma coisa sozinho. Então, como é que você tira a pessoa do quarto? Chamando ela para fazer algo com você. Então, você tira e diz assim, eu vou lavar a louça, eu vou lavando a louça, tu vai enxugando. Eu vou fazer um bolo, tu bate as claras, eu preparo a massa. Eu vou lavar a área, eu vou lavando, vai puxando no rodo. Você traz a pessoa para junto de você, para fazer junto. Não diga assim, ó, faz um bolo e me entrega. Você não vai fazer, não faz. E aí você vai conversando, você vai puxando conversa, para tirar a pessoa. Então, fazer com que a pessoa consiga fazer algo é muito importante para que ela se desembarace desse processo de sofrimento que a depressão é. Número 5. Não ataque a pessoa. Não melhora a depressão, ofensas, agressões, críticas. Nunca haja de maneira ácida. Sabe? Porque às vezes as pessoas têm essa mania de achar que vai curar a depressão na base do grito. Piora. Então a gente não grita com depressivo, não quer jogar água neles, não começa a querer. Eu tenho um amigo que a filha dele entrou em depressão, só queria ficar no quarto. Sabe o que ele fez? Arrancou a porta do quarto dela. Tirou a porta fora. Cadê a privacidade da menina adolescente? É para trocar roupa, como é que faz? No quarto dela não tem porta mais. Não. Queria se trancar muito, eu fui lá e arranquei a porta, tirei o espino, arranquei a porta e joguei fora. Ela não tem dinheiro para comprar outra, ficou sem porta o quarto. Essas atitudes, elas não ajudam, elas pioram. Então a gente não pode ser agressivo. Número 6. Não reduza a pessoa a ser apenas uma pessoa depressiva. Trate a pessoa como se ela fosse uma pessoa, com toda a complexidade que um ser humano tem. Existem pais que, quando têm filhos assim, que são depressivos, assim, oi, fulano também, essa aqui é minha filha, Carol, depressiva ela. Gente, aí você carimba a pessoa fica carimbada, aonde ela vai, a mãe fala por trás, depressiva. Não precisa disso. As pessoas não precisam saber, até para não reduzir a pessoa àquilo. Olha para a pessoa, não, é depressiva, pronto, acabou. Ela não tem nenhuma outra dimensão. Então ela não toca violão, ela não sabe cuidar de planta, ela não é uma boa aluna. Não, ela só é depressiva, pronto, acabou. Ela se resumiu a isso. Então a gente não reduz a pessoa simplesmente a ser uma pessoa depressiva. Só fale disso com as pessoas que obrigatoriamente teria necessidade de falar, porque não precisa contar. Para que vai contar no supermercado para os outros? Não precisa ninguém saber. Não precisa saber. E a 7ª é para a gente tomar um cuidado específico com as pessoas em casa que têm depressão. Preste atenção nelas. Falei logo no começo da manhã, eles têm uma tendência de não ter cuidados pessoais. Então, se você tiver um depressivo que você percebe que você saiu para trabalhar e você voltou à noite e está com a mesma roupa da manhã, a roupa está azedinha, você já percebe que ele não tomou banho, ele está entrando numa crise. Então, você acompanha roupa, hábitos, se está dormindo muito de dia, ficando à noite em claro. Você tem que ficar atento para os comportamentos que ele tem, se mudou as amizades, tipo de música que está ouvindo, para você poder ter o mínimo de governança nesse processo. E aqui quero dar um recado especial para os pais de meninas
adolescentes depressivas. Cuidado, não adianta brigar. Não é para brigar, é só para prestar atenção. Cuidado com meninas adolescentes que usam moletom de manga longa escuro. Tomem cuidado se a filha de vocês estiver usando moletom de manga longa escuro. Por quê? Elas geralmente usam esse moletom e elas ficam segurando com a ponta do dedo aqui para que a manga do moletom não suba. Elas pegam o dedo e prendem na mão a ponta do moletom e elas andam na escola segurando o moletom. Na hora do intervalo, elas não costumam brincar com os outros. Elas ficam encostadas na parede, segurando a ponta do moletom, geralmente escuro, arredia das outras pessoas. É provável, não vão brigar que não resolve, mas é provável que ela esteja vivendo um processo de automutilação. Por que ela usa o moletom escuro? Para ocultar o sangue. Então elas se cortam, eles também se cortam, mas elas se cortam com muito mais frequência. Elas se cortam. Por que se corta? Se corta para aparecer? Não. É porque a depressão profunda, ela tem uma característica que ela produz uma dor física no peito. Quem tem depressão profunda, ela sente uma dor, como se tivesse uma coisa apertando, igual uma pata de elefante amassando o coração. Ela sente dor física, uma dor na alma, é a contração dos músculos, de tudo. A pessoa sente uma dor verdadeiramente física. Então ela se mutila para tirar a dor dali para cá. Ela corta, aí a dor sai daqui e vem para cá. Enquanto ela está cortando, ela está parando de sentir dor onde doía. Então, de certa maneira, entre aspas, bem entre aspas, isso é um alívio que ela sente pelo fato de estar se cortando. Não adianta gritar, não adianta se desesperar, não adianta ficar alucinado, perder o juízo. Tem solução para isso. Levar no psiquiatra, administrar uma medicação. Conheço inúmeros casos de meninas que já viveram automutilação, medicação, psicólogo, psiquiatra, estabiliza, sai. Precisa ter muita atenção. Então, cuidado com essa circunstância, porque ela pode ser um indicador de que eu não tenho mais preocupação com o meu corpo, tá? Quando eu não tenho mais preocupação com o meu corpo, eu estou andando numa direção que pode ser muito ruim. Então, para que isso não aconteça, preste atenção nesses casos. Agora vamos para os 7 do lado de fora. Falei 7 já. Vou falar agora os outros 7 do lado de fora. Primeiro, procurar um terapeuta, procurar um psicólogo, procurar um profissional que possa ajudar nos momentos críticos. Depressão leve, talvez não seja necessário aconselhamento com sacerdote, com uma orientação educacional, talvez assim até resolva. Mas se avançar, você sentir, não descarte essa possibilidade e cuide disso, que agrava mesmo. Então, cuidar de ter um terapeuta, um psicólogo. Segundo, agravou, ficou complicado, está comprometendo a vida social, entre com um psiquiatra. Não retarde isso, porque só piora. Isso não tem conserto. Uma vez estabelecido o processo, a tendência é só agravar. Ele não tem uma perspectiva, não, está ruim, péssimo, mas é difícil. O mais esperado é que piore mesmo. Então, a gente não trabalha na perspectiva de que melhore sozinho. Se a depressão entrou para moderada ou grave, a chamada depressão profunda, tem que entrar com medicação. E o terceiro, a fé. A fé é um elemento muito importante para que a gente consiga fazer o equilíbrio das nossas emoções. Tá bom? A fé. E assim, quando acontece um problema de depressão, é como se você estivesse numa guerra dentro de casa. E quando a gente vai para a guerra, a gente não vai só com a marinha, só com o exército. A gente vai com as 3 forças. Vai com o exército, marinha e aeronáutica. Ninguém vai só com uma força.
Então é exército, marinha e aeronáutica. É o psicólogo, o psiquiatra e a fé. A marinha cuida das águas, né? E quem vai cuidar das lágrimas é o psicólogo. Então tem que ter a marinha. A marinha é ele. O psiquiatra, ele vai cuidar do corpo, do território. Esse é o exército. Quem toma conta do território é o exército. E a fé cuida daquela coisa mais etérea, mais sutil, o ar. E é exatamente a religião. Então você tem que trabalhar esses 3 elementos: psicólogo, psiquiatra e a fé. Ah, mas o meu filho não quer nem saber de fé. Eita, que ele não quer. Se tem alguma raiva de Deus, você não faz ideia. Não, eu entendo. Pelas razões que a gente conversou durante a manhã inteira, eles são super arredios com relação à questão da fé. Não tem problema. Não precisa entrar com ele diretamente na fé. Leve ele no trabalho assistencial da casa espírita. Distribuir sopa, fazer atividade de quilo. Quando eu era assim da idade de vocês, eu achava que a gente fazia trabalho assistencial porque as pessoas que eram assistidas precisavam. Hoje eu descobri que não é. O grande beneficiado é quem faz. O que cura de depressão, um trabalho assistencial é um absurdo. As pessoas irem para lá para fazer ponto cruz, vagonite, né? Fazer babadinho na ponta um crochêzinho, um biquinho, fazer um biquinho na ponta de um paninho de prato, fazer pintura de tecido nos enxovais. O que cura de depressão porque a pessoa se percebe útil. Não é aquele raciocínio assim, gente, agora eu estou bem, porque eu estava péssimo, mas aí eu vi um pessoal pior que eu, aí eu fiquei bem. Não é isso. É porque eu dizer assim, não, porque tem gente que diz assim, você tem que ir lá na psiquiatria, você tem que ir lá no pessoal que está passando, está doente, para você ver o que é sofrimento. Quer dizer, eu tenho que encontrar um pior do que eu para eu poder dizer, gente, eu não estou ruim não, eu estou bem. Isso é uma bobagem, isso é sadismo. Não é esse o raciocínio é, eu estou ruim, mas eu sou útil. Fui no hospital, eu li para um senhor que estava doente, eu peguei o livro dele, eu fui lendo para ele. Me senti tão bem porque eu fui útil. E isso é importante fazer. Não é porque é bonitinho, é lindo. Não. Hoje, a neurociência nos fala muito dos neurotransmissores. Quando você realiza o trabalho de atendimento social, você desenvolve uma descarga de uma substância importantíssima chamada ocitocina, o hormônio do amor. Gente, a ocitocina puxa a gente para cima e tem uma capacidade de nos tirar da depressão maravilhosa. Enquanto eu fico encastelado no meu quarto sem fazer nada, eu não tenho descarga de ocitocina. Então, automaticamente, eu não consigo sair do meu estado depressivo. Eu tenho que me desembaraçar disso. E quando eu faço pelo próximo, as descargas de ocitocina reorganizam o meu equilíbrio emocional. É um negócio fantástico. É um neurotransmissor espetacular que a gente desenvolve fazendo bem. Por isso que é importante. Aí eu sei que vocês vão dizer assim, mas ele também não vai no centro espírita para fazer isso. Ele não vai estudar e também não vai para fazer sopa. Não vai, não quer, não gosta. Então nós vamos para uma quinta alternativa. Vamos botar esse cabra para fazer um trabalho que não seja na casa espírita, vamos fazer um trabalho de cidadania. Vamos escolher uma ONG para a gente trabalhar. Essa ONG tira gato da rua, vamos tirar os gatos da rua. Cachorro, vamos cuidar de cachorro, dar banho em cachorro. Cara, leva o cara para fazer alguma coisa. Algo que seja relacionado com vida. Algo que tenha o poder de transformar vidas. Não precisa. Será que ele não pode ir para a fé? Vai para o trabalho assistencial da fé. Ele também não gosta. Então vai para o trabalho de cidadania, que não está ligado a nenhuma fé especificamente. Vai para o trabalho. Vai plantar árvore no bairro. Entra numa comunidade de bairro que faz um trabalho de sei lá o quê. Procure as ONGs da cidade e diga, essa ONG faz um trabalho legal, nós vamos nos juntar nela. Não tem traço religioso nenhum. Aí eles gostam, tá? Essa galera arredia da religião adora trabalhos sociais. Aí você captura o ser humaninho e leva, só que você tem que ir junto. Se você vai lá, ele não vai. Você vai junto, dá banho em gato, dá banho em cachorro.
Isso dar banho em gato é difícil, né? Acho que banho de gato não dá, não. Não, não dá banho em gato, não. Dá banho no cachorro, dá banho em cachorro, né? Limpar a praia. Olha, temos uma ONG para limpar a praia. A gente vai todo domingo lá catar lixo na praia. Então leva os caras para catar lixo. No final, dança, faz um negócio lá qualquer. Aí todo mundo come uma pizza. E aí você vai usando, isso é para ter descarga de ocitocina. Tudo bem. Sexta alternativa. Vamos procurar. Você se perdeu? Não. Hã? É o sexto ou não? Você se perdeu. Sexto, exercício físico. Não é ir para a academia. Exercício físico, no sentido de você fazer coisas integrado com outras pessoas. Então, sai fazer uma caminhada, um esporte coletivo, caminhar de bicicleta, vai andar na mata, sentir cheiro de árvore, cheiro de natureza, vai tomar banho de cachoeira, vá fazer algo desse tipo, sabe? Então você faz uma trilha de bicicleta, vai dar numa cachoeira lá embaixo, você toma um banho naquela cachoeira, pula dentro de uma lagoa e vem embora. Isso faz um bem danado. São outros neurotransmissores. Aí você tem dopamina, você tem serotonina, você tem noradrenalina, que são neurotransmissores importantíssimos para o nosso equilíbrio. Importantíssimo. Aí o cara pega sol, melhora a melatonina dele. Nossa, então é muito importante esses exercícios físicos. Quando a gente analisa a depressão, uma das coisas mais citadas para a cura da depressão é o exercício físico. Deixar o cara dentro de casa trancado, branco, que não pega sol, não é bom. Tem que deixar o cara, vamos sair. Só que você tem que ir junto. Se mandar ele sozinho, não vai. É bom que você faça exercício também. Então, tem que pegar o carro, vamos embora, vamos caminhar, 6 horas da tarde a gente vai fazer uma caminhada no parque e tal. Vai fazendo, vai chamando, tem que tirar a pessoa de todas essas coisas. Uma última recomendação para acabar com o nosso assunto, acabou, eu passei do horário, é meditação. É muito legal. Massagem ayurvédica. Fazer Tai Chi Chuan. Já viram o pessoal que faz Tai Chi Chuan? Aquilo é bom para quem é ansioso. E a pessoa bota aqui para esticar o braço, aquele braço vai. Aí a pessoa diz, empurra logo o braço de uma vez. Mas é para isso que é lento, que é para desacelerar. Porque a cura está no desacelerar. Se você for querer fazer Tai Chi Chuan assim, vá, pronto, não funciona. É aquela lentidão que é a cura. Então, tem meditação, yoga, massagem ayurvédica, Tai Chi Chuan. Isso tudo é maravilhoso para a depressão. É um outro neurotransmissor chamado GABA, que está escondido por trás disso aí. Quando você realiza esse processo terapêutico, você vai manifestar neurotransmissores naturais do organismo, que nem exigiam medicação. Você vai usar o próprio corpo para curar, o próprio equilíbrio que o corpo tem. Então, se você juntar a fé com esses instrumentos, você faz um trabalho maravilhoso. Eu não estou eximindo a necessidade do psiquiatra, mas a gente tem que tirar a muleta um dia. E se eu não tiver isso, eu não tenho como tirar a muleta fora, porque o cara vai ficar dependente da medicação. Então, tem que fazer exercício físico, tem que fazer alguma tarefa desse tipo, tem que se preocupar com o próximo, tem que sair da casca, porque senão a gente não se liberta, a gente não se salva do processo depressivo. A gente não se liberta, a gente não vai conseguir se salvar disso. Só quando a gente sai dessa casca e vai se preocupar com o outro, fazer as coisas, preocupar com as outras pessoas, sair da nossa ociosidade, é que a gente vai conseguir se libertar desse processo da chamada depressão, vai se salvar desse mecanismo, né? Eu poderia usar 1000 frases para dizer isso que estou dizendo, mas eu vou resumir tudo isso numa única frase.
E se a gente obedecesse essa frase, a gente ficaria bem melhor em termos desses processos depressivos. A frase é: fora da caridade. Valeu. Então, meus queridos, vamos para a parte final. Que pena, né? Que pena. Estão gostando do seminário? Mas tem que fazer um esforço grande para não gostar de Jorge Elahá, não é não? É verdade. Vamos lá. Vamos começar então. Como lidar com um filho, 24 anos, que está sempre insatisfeito e se acha vítima do mundo? Tem tudo, mas está sempre culpando, em especial, os pais pelos seus insucessos. Uma convivência muito difícil e conturbada. Esse tipo de personalidade, tratado no livro O Homem Integral como uma personalidade infantil, ele transfere a responsabilidade para os outros, mas ele mesmo não tem uma responsabilidade objetiva e real. É uma situação bastante complicada, é difícil de lidar, porque desgasta, irrita, deixa a relação familiar tensa, cria muitas dificuldades. E aí a gente precisa, para tentar fazer o trabalho terapêutico, procurar uma estratégia que existe chamada amor exigente. Vocês podem encontrar na internet amor exigente. Ele é amor de um lado, mas ele é exigente do outro. É um amor negociado. Então, na medida em que as coisas ficam nesse nível, a gente precisa cuidar, porque senão, na tentativa de atender a um, perde todos os outros. Então, tem que chegar, sentar e estabelecer os limites da convivência. Se ele for maior de idade, já dá para dizer: meu filho, se verdadeiramente você é muito insatisfeito, você poderia procurar um lugar para você morar. Procure. O nosso amor não vai diminuir, mas eu acho que você está sendo muito infeliz aqui. E dá um choque de realidade nele, porque às vezes personalidades infantis elas não percebem o quanto que elas, de certa maneira, sugam os outros e transferem todas as responsabilidades como se eles não tivessem também que ter a sua cota de participação no mundo. Eu tenho uma amiga que a filha dela disse para a mãe assim, a mãe disse: minha filha, você não pode ser assim, você tem que estudar, você não precisa estudar. Claro que tem, como é que você vai ser? Eu disse: não, preciso. Você não vai deixar eu passar fome, e quando você morrer eu vou herdar o que é seu. Então você já trabalhou por mim. Quer dizer, você ter essas circunstâncias são bem difíceis para você lidar, mas você precisa dizer à pessoa que você não é sempre o provedor. Se a pessoa ainda é menor, não sei a idade desse filho, falou 24? Eu não ouvi essa parte. Ah, tem 24. Ah! Ele estando com 24 anos, a gente pode dizer: filho, por que você não se organiza para você sair? Se organize. Aqui não tem jeito de ser melhor do que isso. O que tem para ser é isso. O que a gente tem aqui para oferecer é isso. É só esse feijão com arroz aqui que tem. Não tem mais do que isso. Eu acho que você tem tanta capacidade, você é um cara tão inteligente, você não vai procurar fazer. Eu conheço muitas histórias assim, de filhos que fizeram esse movimento de saída e depois voltaram profundamente modificados. Não é para expulsar. Laços não se corta. A gente, no máximo, desata. E Joana de Ângeles diz: todo laço cortado a golpe de machado, nós voltaremos a eles. Tá bom? A compulsão e descontrole financeiro, gasto em demasia, pode ser enquadrado como um quadro depressivo? Não como um quadro depressivo, mas como um transtorno emocional. Porque, assim, ele pode até gerar um mecanismo depressivo lá na frente. Mas isso é um processo de autoestima. Então, eu tenho a autoestima baixa, então eu preciso consumir, 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 como uma forma de compensar. Então, muitas pessoas, elas consomem como uma maneira de preencher o vazio emocional que elas têm. Então, assim, estou depressivo, vou para o shopping, vou comprar. É uma maneira, não é bem depressivo. A pessoa está carente. E eu completo a minha carência me dando presente para que eu me sinta bem.
é para compensar os neurotransmissores de recebimento das coisas. E aí a gente precisa aprender a se bastar. A gente já precisa aprender que a gente já é amado pela vida. Quando a gente se aproxima da doutrina espírita que fala que o destino de todos nós é a felicidade, que todos caminhamos para sermos espíritos felizes, isso melhora muito a nossa visão de mundo, de dizer assim, eu sou uma pessoa desgraçada. Para mim a vida não dá certo. Eu nasci pra... Não tem isso. Porque nós somos todos espíritos marcados para a felicidade. E o tempo para alcançar a felicidade só depende de nós. Então aí é uma correção de rota no entendimento de si mesmo e da necessidade que eu tenho de ter amor, mas que esse amor eu posso encontrar na própria leitura de vida que o Espiritismo me oferece. Gostaria de saber por que certas... Do ponto de vista prático, quebre os cartões de crédito. Quebra os cartões. Quebra. Do ponto de vista prático, quebra. Ah, mas não... Quebra. Vai passar um mês numa pindaíba, mas vai curar. Porque se você vai sempre gastando, então quebra. Aí diminui o limite do banco e aprende a ver. Não, mas é verdade. Para poder aprender, porque senão daqui a pouco você está pagando juros, que é o seu salário. Você está só vivendo para pagar juros. Então tem que quebrar mesmo, diminui o limite e quebra os cartões. Gostaria de saber por que certas pessoas que estão em depressão há mais de 20 anos não conseguem sair. O que falta? Questão 909 de O Livro dos Espíritos. Alguém tiver aí, depois lê. Pode o homem vencer as suas dificuldades? Responde os Espíritos. Sim, e com pouco esforço. Basta que ele empreenda a vontade. Ah, quão poucos de vós fazem isso. Então, às vezes, a gente se acostumou, Silvia. Às vezes a gente se acostumou. Existem situações muito traumáticas, por exemplo. Eu tenho casos que eu conheço de mulheres que perderam um filho. Nunca mais saiu da depressão. Então, o que é isso? É uma personalidade depressiva que usa o filho como gatilho. Ela não saiu mais. Aí uma vez eu disse para ela, dona fulana, já tem mais de 15 anos que a sua filha desencarnou. E ela vai no centro espírita com aquela batinha de Fortaleza. Minha filha, sabe aquelas batinhas de Fortaleza que vende na praia? Umas batinhas, como é que chama? Chama bata aqui? Bata. E anda em casa, depois ela vai com aquilo de chinelinha de dedo. Vai para o centro espírita. A minha filha, sente aqui. Tem mais de 15 anos que sua filha desencarnou. A senhora precisa se organizar para isso. Porque senão a senhora vai ficar tão fixada nisso que a senhora vai acabar estragando seu casamento. A lista já foi embora. Já foi embora. Qual é o marido que vai suportar uma circunstância dessa 15 anos? Então, nós temos o direito de deprimir quando o filho desencarna? Temos. É até esperado que deprima. É plenamente compreensível que isso aconteça. Mas a gente tem que ter o dom da resiliência. O que é o dom da resiliência? É o dom que aquela buchinha de lavar-louça tem. Já viram aquela buchinha de lavar-louça? Os homens conhecem bem. Aquela aqui. Você amassa aquela buchinha, ela se deforma todinha. Quando você solta, isso chama-se resiliência. A gente tem que ser resiliente. Vem o golpe, amassa. Mas aí depois eu me reorganizo. Nós somos muitas vezes igual uma folha de papel, que a pessoa pega e amassa. Quando solta, a bolinha fica feita. Nem se você esticar a folha, ela não fica mais igual. Acabou. Não organiza mais. Então a gente tem que aprender a ser resiliente. E um dos grandes instrumentos para melhorar a resiliência, conhecimento espírita. Saber que a vida é imortal, saber que os nossos filhos vivem, saber que a vida continua. Tem uma frase de Emmanuel que eu gosto muito sobre isso, em que ele diz assim: mais forte do que a perda de um filho só existe uma coisa: saber que ele continua vivo. Saber que os nossos filhos vivem apesar da desencarnação é o instrumento mais consolador que a gente poderia ter. Então isso muda profundamente a nossa visão de mundo. Às vezes a gente está apresentando um processo depressivo de longo curso porque teve um gatilho e não conseguiu sair.
Outra, não procurou atendimento médico. Precisa procurar atendimento médico. Às vezes as pessoas. Eu já vi tantas pessoas que eu vi assim, jogada na cama, assim, mas essa aqui está morta. Assim, não levantava mais, não tinha mais condição nenhuma. Aí começa a tomar uma medicação. Medicação desse tipo demora 15 dias para começar a fazer efeito. Aí você dá a primeira semana, assim, não melhorou nada. Parece que está tomando água. Calma, tem que esperar para fazer efeito. Aí na segunda semana a pessoa começa a apresentar melhora, aí se organiza de volta. Claro que é a pessoa medicada, aí ela tem que aproveitar o tempo, a janela de lucidez para melhorar a vida dela e se desembaraçar do problema. Mas aí você tem pessoas que são frágeis e tem pessoas que não procuram. Às vezes vive uma relação muito doentia, uma relação muito tóxica. Tem um marido terrível, não vai sair da depressão nunca. Porque o cara grita com ela todo dia, chama ela de todo tipo de coisa, joga prato nela. Como que essa pessoa vai sair da depressão? Não tem como. A relação dela é uma relação doentia. Então, tem muitas causas que podem levar uma pessoa a ter um processo depressivo de longo curso. Relações conjugais muito difíceis, elas costumam dar consequências emocionais. Eu tenho um amigo que é gastro, hã? Não, gastroenterologista. E ele diz assim, todo paciente que vem comigo para falar que tem úlcera, eu digo, qual é o nome dela? Diz, toda úlcera tem nome. É a sogra, é a mulher, é o patrão, é alguém. Toda úlcera tem um nome. Vamos lá. Parecida pergunta, mas como tem a especificidade da doença. Sou espírita, estudiosa e praticante. Mesmo assim, sofro de síndrome do pânico há 50 anos. Qual a saída? Por que não consigo me curar? Síndrome do pânico frequentemente está relacionada com a história de pais extremamente exigentes. Então a gente criou uma expectativa de que não pode errar, tem que ser perfeito, não pode falhar. A gente precisa fazer terapia para aprender que pode errar sim, que o guarda-roupa não precisa estar organizado por cor, que a gente não precisa guardar sapato dentro da caixa, dentro do guarda-roupa, que a gente não precisa lavar todas as frutas antes de comer com sabão. A gente, a gente não precisa verificar a porta está fechada 50 vezes durante a noite. Porque às vezes a gente cria esses hábitos e não percebe que é a cobrança de que você tem que ser perfeito, você tem que tirar a melhor nota da turma, você não pode fazer nada errado. E a gente absorve isso como verdade. Tem que fazer terapia para se despir do perfeccionismo, porque o perfeccionismo não nos ajuda. Fazer as coisas corretas é bom, mas quando se excede, passa a ser patológico. Então a gente tem que se permitir fazer as coisas não com tanta perfeição, senão a gente adoece. Ela diz assim: como conduzir? Ela coloca na clínica psicanalítica, mas acho que a gente pode ampliar como conduzir, né, dentro de um atendimento fraterno, de uma convivência, um paciente depressivo que já tentou o suicídio uma vez e continua com a ideação suicida. Isso é muito largo, né? Porque as ideações suicidas elas têm inúmeras causas. Aí você teria que procurar a causa verdadeira que provocou esse mecanismo. E aí você tem duas coisas. Ou é uma causa objetiva, ele consegue dizer quando foi que ele deprimiu, ou tem uma causa difusa. Eu não sei. Eu simplesmente sinto, que é muito típico de obsessão. É preciso saber qual é a causa profunda para trabalhar especificamente aquilo. O que foi? Foi a perda. Fulano que eu tanto amava me abandonou e me deixou. Não, não foi. Foi quando minha mãe desencarnou, eu era criança, eu nunca mais consegui lidar com o desencarne de minha mãe. Então, precisa saber qual é a causa que tem para começar a trabalhar em cima disso. Agora, o conhecimento da imortalidade, o conhecimento da reencarnação, da lei de causa e efeito, da comunicabilidade dos espíritos, tem um poder terapêutico absurdo. E Joana de Ângeles fala disso no livro O Homem Integral, em que ela diz que a psicologia espírita é o grande instrumento poderoso pela capacidade de decifrar os enigmas da vida, de facilitar o equilíbrio da criatura humana. De acordo com o Apocalipse de João,
Estamos no último milênio do planeta de provas e expiações, com tanta desarmonia e turbulência. Será que podemos extrapolar esse limite? Sei que sim, mas qual a sua opinião? Livro dos Médiuns, item 267, parágrafo 8º, diz assim: reconhece-se também os espíritos levianos pela facilidade com que predizem data. Os espíritos superiores não predizem datas para os acontecimentos. Quando muito, indicam a possibilidade de eles acontecerem, mas não estabelecem uma data rígida. Ponto. Toda previsão com data marcada tem indício de mistificação. Então, a gente não tem data para a transição planetária acontecer, até porque eu não quero que ninguém se choque com o que eu vou dizer, não existe transição planetária. Não tem. Existe transição da humanidade planetária, porque não é o planeta que está transformando, quem está transformando é a humanidade. Porque Recife vai ser Recife, o Rio Jaguaribe vai ficar sendo Jaguaribe, o Oceano Atlântico vai ser... Não vai ser o planeta não vai mudar. Os Andes vão continuar sendo os Andes. O que vai mudar é a postura das pessoas. E o que é que nos conta Emmanuel sobre isso? Ele diz que a transição virá palmo a palmo, coração a coração. O que significa dizer? Isso não é uma virada de chave, que a gente dorme demônio e acorda anjo. É uma por uma as pessoas mudando vão transformando o planeta de maneira progressiva. Nesta sala que estamos aqui, já tem várias pessoas que estão em regeneração. Várias. Como que elas estão em regeneração? Decidiram perdoar, decidiram não guardar mágoa, decidiram não ter ódio. Já é regeneração. Porque regeneração não é mundo superior, é apenas desejo de mudança. Está lá na geração nova, capítulo 18 da Gênese. A cada criança que nascerá, ao invés de um espírito propenso ao mal, haverá um espírito propenso ao bem. Eu disse propenso, não disse que ele era bom. Ele vem assim, propenso ao bem. Mas o mundo de regeneração não é uma coisa espetacular. É apenas um mundo onde as pessoas querem acertar. Eu vou fazer uma comparação grosseira do que é um mundo de regeneração. É a nossa convivência aqui. Isso aqui é um mundo de regeneração. Nós temos defeito, nós temos problema, mas se alguém esquecer um celular no banheiro, o que é que vai acontecer? Um celular foi esquecido no banheiro. Se a gente sair para lanchar, deixar a bolsa aqui, ninguém vai abrir e vai roubar de ninguém. Isso é mundo de regeneração. Por que não vai roubar? Porque tem uma lei? Não, porque está errado. Não é meu, vou pegar. Isso é regeneração, mas a gente está cheio de defeito. Mas tem um início de lampejo de consciência. Então, você pergunta quando é que isso vai acontecer? Nós não temos data para isso acontecer. Não temos data. Agora, se a humanidade não se modificar dentro daquilo que é o esperado, a migração planetária será mais efetiva. Aqui no planeta tem vaga para todo mundo. Isso aqui não é o Enem. Tem vaga para todo mundo. Se todo mundo quiser ficar, tem. Só que tem uma galera que eu acho que já não vai ficar, entendeu? Tem um pessoal que eu acho que é muito endurecido. Pessoal que não fica no planeta, não é essa pessoa, eu sou espírita, não vou ficar. Vai ficar assim. Quem não fica no planeta, está lá no Gênesis, capítulo 18, item 27. Logo no primeiro parágrafo, diz assim: os que não ficarão no planeta são os maus não tocados pelo bem. O que é um mal não tocado pelo bem? É aquele pessoal que diz assim, eu faço mesmo, eu fiz mesmo. Né? Então, faço, gosto de... Fiz, gostei do que fiz e faço de novo. E não me arrependo do que eu fiz. Essa galera, a gente não é desse tipo. A gente faz, meu Deus, o que eu fiz? Aí chora, mas faz de novo. Né? Mas nós somos o mal tocado pelo bem. E aproveitando, já logo responder, Silvia. Se a gente não vai migrar, para onde é que nós iremos? E sabe para onde é que a gente vai? Vamos ler a Gênese. Nesse mesmo item 27 do capítulo 18, diz assim, que não havendo a condição de aproveitamento, os espíritos migrarão para outras sociedades mais primitivas no mesmo orbe. Então a gente vai sair, a migração nossa vai ser intraplanetária, não vai ser interplanetária.
A gente sai do Brasil e vai para outros cantos levar. Vou perguntar para a Silvia, que é médica. Qual é o papel do coração para o corpo? Para que serve? Por que a gente tem coração? Por que serve o coração? Bombear o sangue. Para bombear o sangue. Muito bem. Se o Brasil é o coração do mundo, o mundo é o corpo. E o coração é o Brasil. Qual é o papel do coração? Bombear o sangue. Nós somos as hemácias. Nós vamos ser espalhados por esse planeta. Pense bem que o governador, ele não é brasileiro, ele é governador planetário. Se o governador é planetário, por que ele botou todo mundo no Brasil, esse monte de gente aqui? Para quê? Para ser um centro de formação, gente. Isso aqui é um centro de formação de mão de obra, não é nada mais do que isso, é uma formação. Essa encarnação não é ainda de trabalho, essa é a encarnação de aprendizado. A próxima é que vai ser de trabalho. Vou mandar a para a faixa de Gaza. A Silvia vai para Palestina. Você vai para o outro lado, vai para Israel, né? Eu vou jogar. Uns vão para a Birmânia, outros vão para Bangladesh. Por que a gente tem tanta literatura aqui e não tem literatura nenhuma em outros lugares? Faz sentido, gente? Não tem sentido. Então, esse material ele precisa ser conhecido de todo o planeta. Tem que ser conhecido, e isso vai acontecer. Não estou dizendo que a gente vai ter que reencarnar para ser espírita. Não. Vai reencarnar como muçulmano, para ajudar o pessoal a ter uma outra visão, mas eu tenho que estar com o meu coração bom para que eu participe dessa sociedade. A gente vai integrar comunidades científicas, comunidades de educação, comunidades médicas, ambiente jurídico. Vai ter gente... o Marcondes vou mandar para o Planalto Central, vai lá para o Congresso. Vai ficar no Brasil, vai ficar no Congresso. Então, a gente vai jogando, a gente precisa de gente boa em todos os lugares. Se ninguém for para o Congresso, como é que vai mudar? Então, tem que ter alguém para dizer, não, eu vou. Me dá uma coragem dupla aí, eu vou. Então, você tem que ter, a gente tem que ter. Então, o Brasil ser o coração do mundo é porque ele vai preparar a mão de obra, não só espírita, mas de tudo, para essa mão de obra ser bombeada. Vai ter a sístole, pá! E a gente vai, na próxima encarnação, nascer... Aqui não vai nascer mais. Então, essa boca boa de nascer em Recife, na praia, espírita, você não vai se repetir. Nascer lá no Amapá, né? É. Rondônia. Então, mas lá não tem praia, coitado, de um calor danado. Como trabalhar a culpa de um paciente que cometeu o aborto? Eu, nas entrelinhas, eu comentei sobre isso quando eu falei do auto-perdão. O assunto que eu estava querendo tratar na adolescência era a questão do aborto. Porque a menina que cometeu o aborto não é mais você. Não é mais você. Pergunte para você mesmo, você faria hoje? Não. Então eu me movimentei emocionalmente. Já não estou mais aqui. Eu já subi. A lei de causa e efeito vai me alcançar naquilo que faltar para mim. Então, se eu trabalhar a minha intimidade para resolver as questões da maternidade, ou pode ser da paternidade, porque existem casos em que a questão da culpa cai sobre o homem, porque ele, de certa maneira, constrangeu a companheira a fazer e hoje ele se sente culpado pelo que ele fez. Então, se você mantém uma posição que é igual àquela que você tinha na adolescência, meu Deus, a lei de causa e efeito tem que puxar você lá para cima. Então, o que a gente puder andar, o que a gente puder fazer no presente para resolver as nossas vidas, já é um sinalizador para a lei de causa e efeito, que a gente vai ter provas menos acerbas para se resolver diante da lei. Deus colocou o homem para a sua evolução. A depressão faz parte dessa evolução? Não. Pergunta 120 de O Livro dos Espíritos. É necessário passar pela fieira do mal para chegar ao bem? Resposta: pela fieira do mal, não, mas pela fieira da ignorância. Se não, Silvia, a gente era obrigado a ter, para poder evoluir. Você já se suicidou? Não, então tem que ter uma encarnação para suicidar, para saber que é ruim. Isso não existe. Já matou a sua mãe? Ainda não, tem que matar a mãe para poder saber. Não tem sentido. Não ia ter fim. Você matou a mãe, mas não matou o pai. Então agora você tem que matar o pai. Então a gente passa pela feira da ignorância, mas não pela feira do mal.
E a gente evolui de 3 maneiras diferentes. Primeira, com o nosso próprio erro. Essa é uma maneira de evoluir. Eu faço, isso dá errado. Não vou fazer mais não. Aprendi com o meu erro. Segundo, eu aprendo com o erro do outro. Eu olho, rapaz, vou fazer isso não, porque fulano fez e não, isso não foi bom, não vou fazer. E a terceira, a gente aprende nem com o meu erro e nem com o erro do outro. Eu aprendo quando alguém me ensina a não fazer. Amai os vossos inimigos. Alguém me ensina, eu aprendo, não precisou que ninguém errasse, e eu, por minha livre escolha, decido fazer aquilo que esse guru, esse orientador, esse mestre apresenta para nós. É verdade que doenças orgânicas, a exemplo do câncer, se proliferam na matéria devido ao acúmulo de raiva, depressão, orgulho, egoísmo e falta de perdão? A gente tem que observar que o surgimento do câncer ele está muito relacionado com essas causas de caráter emocional. Isso já é dito de forma bastante clara pela própria medicina nas chamadas doenças psicossomáticas, em que se observa que o acúmulo de determinados sentimentos negativos bombardeiam o corpo, produzindo esse tipo de situação. Mas nós não podemos dizer que a integralidade dos casos de câncer estão obrigatoriamente relacionados com processos emocionais, porque existem as substâncias cancerígenas. Então, eu, digamos que trabalho com um determinado produto que é agressivo ao organismo, eu tenho contato com esse produto. Esse produto predispõe ao surgimento de um câncer. Isso é emocional? Não é. É por conta da substância à qual eu estive exposto. Eu estive exposto à radiação, mexo com material radioativo, e aquele bombardeamento no meu DNA acabou mudando meu DNA, surgiu algumas alterações neoplásicas e eu agora estou com câncer. Ah, mas foi ódio? Não, foi radiação mesmo. Foi radiação. Então você tem causas que são materiais, que podem fazer com que surja, mas as causas emocionais também são muito prevalentes. A gente não tem só causas físicas. A própria medicina hoje, analisando a questão da culpa, do remorso, do ódio e da mágoa, percebe que pessoas que trabalham nessa faixa de sentimentos, elas têm uma maior incidência das ocorrências de adoecimento, não só de câncer, mas de diversas outras ordens. E as pessoas que se harmonizam intimamente, que trabalham o seu emocional, a sua mente, elas têm um adoecimento menor. Isso é sabido. Então, dentro dessa perspectiva, o câncer também está aí. Então, não dá para a gente dizer que todas são, mas é sabido que, sim, esses fatores têm influência na formação de algumas estruturas cancerígenas. Sabe que a gente, todos os dias, nós vencemos mais de 22.000 células que tendem a se transformar em células cancerígenas. A gente foi tão feito para dar certo que nós vencemos diariamente. Mas tem um dia que essa célula já não aguentou mais de tanto que tentou vencer e nós colocamos, várias situações. Basta um erro na multiplicação celular para você dar origem a uma célula com um DNA diferente do seu. Vai duplicar a célula. Houve um erro na cópia, pronto, acabou. Aquela célula, se ela vingar, você tem o início de um processo cancerígeno. Se ela não vingar, porque, sei lá, teve uma célula que não, a estrutura dela, ficou incapaz dela sobreviver, aí ela desaparece, né? Tem essa possibilidade. Mecanismos. Como vencer a culpa por um equívoco com um familiar tão próximo como a própria mãe? Não existe ex-mãe e não existe ex-filho. Por mais complicado que isso seja, a gente precisa voltar pelo caminho. Tem que voltar. Isso é diferente de marido. Porque marido tem ex, mas mãe não tem. Então, se a gente tem alguma dificuldade nesse sentido, a gente precisa reconstruir essa relação. Às vezes a gente tem mães narcisistas extremamente tóxicas.
destrói a vida da filha. Você é ridícula, você é feia. Quem vai querer casar com você? Você é imunda, você não faz nada certo, você é uma idiota. Ou assim, negativo, você não vai sair que eu não vou deixar, você vai ficar em casa. Não vai sair, não quero ninguém aqui. Eu conheço uma mulher que o filho tem 60 anos, nunca casou. As namoradas do filho vão lá, quando vai na casa dela, ela chega, ela já está com quase 90. Aí ela diz assim, ela diz para as meninas que vão lá, que o filho dela namora. Segunda vez que você vem aqui em casa comer, né? Você sabe que um prato desse de comida que você comeu aí dá uns R$ 25, mais ou menos. Então eu queria pedir para você não vir comer mais aqui. Você acha que esse namoro tem chance de dar certo? Nada dá certo. Então, às vezes você tem uma mãe muito tóxica. E quando a mãe é muito tóxica, muito difícil, agressiva mesmo, e ela é jovem, o que você faz? Você vai viver sua vida longe. Você vai fazer sua vida porque não dá para conviver. Você não corta o fio, visita o tanto que a sua capacidade suporta. Mãe, só consigo ficar um dia. Então, já está bom, já vai embora. Então, você vai, visita, volta, mas você não corta o fio. Quando essa mãe, que pode ser o caso, ficou velhinha, já está com Alzheimer, está com um mal de Parkinson, já está com uma série teve um AVC, sei lá, mas ela continua sendo do mesmo jeito. Ela é narcisista, ela é velhinha, mas ela é narcisista do mesmo jeito. Ela continua do mesmo jeito. Mas ela não dá mais conta, ela não se governa. Aí o que você faz? Bora, mãe. Ela vem para cá. Ah, mas sim, aí você tem que trabalhar igual você trabalha com uma criança. Né? Olha, a tua empregada não limpa a tua casa direito. Olha aqui como tá de pó. Olha aqui, olha aqui. Tu sai para trabalhar, ela fica dormindo. Tá bom, mamãe, tá ótimo. Você não pode absorver aquilo, só que filho absorve muito fala de mãe. Aí você tem que dizer, não vou absorver isso. E cuidar, porque não há como você trabalhar a questão de um relacionamento com mãe já no final da existência se você não despila da função de mãe. Você tem que voltar a encontrá-la e dizer, não, a partir de hoje, quem vai fazer o papel psicológico de mãe sou eu, você agora eu vou cuidar. Então é tratar com carinho, tratar com atenção, mas sem se submeter às vontades dela. Faz as vontades. O que, é que a senhora quer comer? Ah, eu quero comer um peixe. Vamos fazer um peixe. Mas as vontades, eu não vou. Tu tem que tirar essa empregada aqui, mãe. Tá, porque ela. Mãe, não precisa disso. Ou então você diz, mãe, a senhora reclamou 3 vezes hoje. Só hoje de manhã a senhora reclamou 5 vezes. Agora fale uma coisa boa. Vamos lá, vamos exercitar. Vamos falar uma coisa boa agora aí para ver se melhora. Se você não tirar de bom humor, você vai endoidar, porque ela vai endoidar você. Ela vai endoidar você. Você saiu de casa quando cedo para não endoidar, vai endoidar quando velho, porque a sua mãe não vai deixar você em paz. Então você volta para conviver, mas não deixa ela tomar conta do seu juízo. Ela está velhinha, ela está com 90 anos, então é você que vai comandar a vida dela. Tá bom, mamãe? Tá ótimo. É, sim, foi, é verdade, foi sim. E aí ela, se tiver Alzheimer, vai cuspir nas pessoas, vai jogar coisa nos outros, vai fazer condutas que nunca teve, às vezes começa a chamar palavrão quando fica velhinha. Mas como é que pode... Existia isso dentro da minha mãe? Não sabia. E aí você vai descobrir, e aí você tem que trabalhar com tranquilidade. E quem está trabalhando com pai ou mãe com Alzheimer, ainda tem um fator. Tenha paciência, porque é duro dizer o que eu vou dizer, vai ser por pouco tempo. Em pouco tempo, aquela mãe não vai estar mais ali. São os últimos momentos que está vendo com ela. Então, curte esse momento final. Resolve a questão da mágoa que você possa ter. Cuida dela, porque em poucos anos ela já não vai estar mais com você convivendo. Vamos então à última pergunta. Ela diz assim: tinha um amigo que suicidou-se há 30 dias. Uma pessoa risonha, alegre, tinha uma família linda. Por motivos profissionais, muitas cobranças e pressão, ele não suportou. Como podemos conviver com isso? Não se permitindo entrar no mesmo nível de vida que ele experimentou. Achar que a vida profissional era tudo. A gente tem que ver a vida profissional como muito importante. Mas eu não sou a minha vida profissional, eu sou mais do que a minha vida profissional.
E se eu me condenar a ser apenas aquilo, como se eu fosse um personagem que a gente nunca tira a veste, eu sou o dia inteiro, 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, esse profissional, a gente não vai aguentar. Moisés já dizia que tinha que ter descansar, pelo menos um dia por semana tinha que descansar. Descansar, desconectar, fazer outras coisas e valorizar outras questões. Valorizar a família é uma coisa muito importante para a gente se desconectar dessas pressões do trabalho e aprender a dizer assim, tá, e daí? Eu tenho, tá, e daí? Porque eu tive que vender meu carro, tá, e daí? Tá, e daí? Não, porque agora deu problema, tá, e daí, cara, e daí? Problema. Não, porque, e daí? Vamos viver, porque os nossos avós não tinham carro e viviam, não morreram. A gente agora tem que ter, tudo a gente tem que ter. Por que não pode ter? Não tem por um período, se organiza, volta a ter. A gente tem muito apego, muita posse, muita coisa, isso faz a gente sofrer. Então, quando a gente reduz a nossa existência a uma existência unicamente profissional, é muito ruim. Por isso a importância de uma visão espiritual da vida, para que eu veja, eu estou encarnado para cumprir uma tarefa, mas eu sou um espírito imortal. A gente precisa se convencer de maneira profunda, Silvia, de que nós não somos o corpo que a gente apresenta. Quando a gente conseguir dizer assim, não é o corpo, é o espírito que está ali. Eu tenho que olhar a pessoa pelo espírito, não é o corpo, esquece o corpo. Olha como se você fosse o que de fato você é, um espírito imortal. Você está temporariamente aqui, mas você não é. Você já foi outras coisas, hoje você é esse corpo aqui, mas não vai ser amanhã. Então, essa compreensão nítida do que somos de verdade produz uma transformação muito profunda nas nossas almas. E às vezes você tem pessoas que são profissionais excelentes, esmagados pela pressão profissional. Assim, nas mulheres existe um fenômeno muito comum dentro disso, que é a fibromialgia. É tanta pressão, é tanta pressão, é tanta pressão. O marido cobra, filho cobra, a profissão cobra, os pais dela cobram, todo mundo cobra. Ela fica num nível de tensão tão grande, os músculos não acham, ela começa a sentir dor no corpo todo. Dor, 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 dor. Dor demais. Da pressão. Se essa pessoa tiver uma estrutura emocional, ela sofre da fibromialgia, mas ela avança. Mas se ela for frágil, a pressão vem em cima dela, essa pessoa deprime e pode se suicidar, porque a pressão é muito grande em cima. Então, a gente aprender a não tensionar demais. Aceite errar. Aceite a família do jeito que ela é. Aceite as coisas como elas são. Ninguém tem a necessidade de ser perfeito. Meu filho não tem que ser perfeito. Meu casamento não tem que ser perfeito. Meu corpo não tem que ser perfeito. A minha vida não precisa ser perfeita. Ela é perfeita na imperfeição que ela tem. Aí é que ela é perfeita. Porque a grande beleza do ser humano é amar o que é imperfeito. É você dizer assim, a minha mãe é assim, mas é a minha mãe, eu gosto dela. Com todo o defeito que ela tem, esse é meu marido. Essa aqui é minha esposa. Tem cheio de defeito, mas é a mulher que eu tenho. Isso aqui são meus filhos. Cheio de problemas. Nossa, é demais. Mas são meus filhos. São meus filhos. Então, você aprender a amar o que é imperfeito, meu Deus, isso distensiona muito da vida, porque você não precisa prestar contas para ninguém. Se a sua família não é um modelo de perfeição, a do outro também não é. Ele está mentindo para você. Então, aprenda a viver na realidade que a vida tem. Tá, e daí? Não é perfeito? Não, não é perfeito, pronto, e daí? Se o rapaz, de repente, era uma pessoa risonha e tal, e se suicida, é porque a gente desconhece as pressões interiores que às vezes as pessoas passam e que elas não revelam nem no travesseiro. Que angústias as pessoas atravessam que elas não falam. Então a gente precisa estar muito atento com as pessoas e distensionar os outros, distensionar os filhos. Meu filho, eu aceito você do jeito que você é. Você não precisa ser perfeito para merecer o meu amor. A mesma coisa para o marido, para a esposa, para a mãe, para o pai. Dizer às pessoas que a gente ama é muito importante, porque você não diz à pessoa, eu não sou amado, ninguém me ama, eu sou uma pessoa... Então é preciso que a gente se declare para os outros. Mas é tão bom você se declarar, porque isso faz bem para você e faz bem para o outro. E a gente não se declara. Não se declarar,
ser parceiro, ser amigo, aceitar os nãos que a vida nos dá, viver com aquilo que a vida nos oferece, sem esse sonho de perfeição, de vida maravilhosa, de propaganda de margarina. Isso não existe, gente. As nossas existências são reais. Olá, eu sou a Nina Marina Alves. Estou passando aqui para mandar um abraço mais que especial ao nosso queridíssimo Jorge. Jorge, um abraço no seu coração, que Deus te abençoe. Você que é um pai que Deus me deu, um pai do coração. E como eu agradeço a Jesus a oportunidade de ter te colocado em minha vida, na minha vida e na vida de tantos outros, para que você fizesse esse movimento de nos pegar pela mão e dizendo assim: vamos lá, vamos que eu preciso trabalhar, eu preciso começar, eu preciso conhecer, eu preciso estudar. E é bom participar de tudo isso, é feliz a jornada quando a gente tem um pouquinho mais do evangelho dentro de nós. E eu desejo que cada jovem que aí está, que possa aproveitar ao máximo cada momento que possa ser aí vivenciado, aí vivido, que possa aproveitar cada reflexão para sair com o coração renovado. Que essa luz que vem de Jesus possa brilhar forte, pulsar, fazer bater forte esses corações. E que possamos nos motivarmos a encontrarmos um pouco mais de sentido na nossa doutrina, que é tão bela e tão esclarecedora. Agradeço a sua existência, Jorge, a existência de tantos outros que servem de exemplo e que fazem esse papel de guiar a nossa juventude, que está tão precisada desse guia firme e de um exemplo a seguir, e que esse momento, esse evento possa ser verdadeiramente abençoado e cheio de luz. Que vocês possam, jovens e todos que aí estão, dar um abraço no Jorge por mim e fiquem com Deus. Abraço. Olá, Jorge, meu amigo, tudo bem? É com muita alegria que venho aqui deixar um recadinho. Admiro-te muito pela bagagem intelectual de que és portador, pela capacidade de transitar entre culturas e áreas do conhecimento, pela lógica matemática com que administra os assuntos e questões, procurando na tua objetividade o esclarecimento oportuno aos diversos assuntos. Sim, tudo isso admiro muito. Mas o que venho agradecer não é o conhecimento. O que me permitiu me sentir perto foi ver, ouvir o teu coração orar. Foi perceber a tua humanidade na prece. Isso foi o que mais sensibilizou a minha alma, me permitiu chegar mais perto, me permitiu me sentir mais conectado. Nunca te esqueças da oração, quão grandiosa e sagrada ela é para todos nós, não só como bênção de estímulo e conforto, mas, sobretudo, porque nos reúne em torno de Deus, nos ajuda a estar mais perto dele. Um beijo no seu coração, meu amigo. Muita paz à tua vida e a todos aqueles que você ama. Oi, professor, que alegria poder demonstrar um pouco do carinho que tenho pelo senhor através desse vídeo. Eu me lembro de quando nos conhecíamos lá no restaurante do hotel, depois do Congresso Espírita de Uberlândia, e tinha algo no senhor que me chamava muita atenção, que era a forma como falava, com brilho nos olhos. Falava da importância e da necessidade de incluir mais jovens no movimento espírita. E ali me convidou para fazer parte do grupo Renovando Consciências, e hoje nós temos um grupo da juventude que conta com 30 jovens e realiza lives todos os sábados sobre o Evangelho. Que alegria poder fazer parte disso. O Senhor fez muito mais do que abrir simples portas para oportunidades. O Senhor, através daquele brilho nos olhos, fez com que os nossos corações hoje
vibrassem com muito mais entusiasmo e bom ânimo para realizar essa tarefa, para realizar a divulgação da doutrina espírita. Então, eu só tenho a agradecer de coração por espalhar através do seu viver essa boa vontade, esse bom ânimo que o Cristo tanto nos pede. Fica com Deus. Olá, também estou passando por aqui. Não poderia deixar de fazer o vídeo, de gravar. Sabe da minha gratidão, do meu respeito, do meu carinho, de tudo que você tem feito por mim, e não só por mim, mas por tanta gente próxima a você e pelo movimento espírita. Não poderia deixar de registrar aqui a minha gratidão pelo seu esforço, pela sua persistência, pela constância, pela intensidade com que tem trabalhado e inspirado a tanta gente. Agradecer pelo Yeshivá, pelo grupo, por você sempre ali nos auxiliando, nos orientando, compartilhando reflexões. É uma honra para mim ser seu amigo, poder partilhar um pouquinho da sua presença. E quando a Silvia mandou o convite, eu quis parar um pouquinho, refletir sobre tudo que mudou na minha vida desde que você se aproximou, desde aquela ligação, para me orientar, para me dar algumas dicas. E sabe como tem sido importante partilhar um pouquinho da tarefa também com você. Você sabe que para mim é mais que um professor, é um pai, um amigo muito querido. E quis vir aqui registrar e dizer muito, muito obrigado. Rogar a Jesus, aos bons espíritos, sigam te amparando, te fortalecendo, te instruindo, te inspirando. Porque há muito o que fazer, a gente sabe disso, mas juntos a gente vai caminhar mais longe. Um grande abraço, fica com Deus. Que Jesus siga te abençoar e te amparar sempre. Senhor das nossas vidas, estende por misericórdia as tuas mãos sagradas sobre os nossos corações aflitos, oportunizando-nos perceber que, a despeito das nossas angústias e dores, das nossas tristezas e das nossas aparentes derrotas, tu, Senhor, permaneces ao nosso lado, ainda que não consigamos perceber. Ensina-nos assim a enxergar a tua presença nas dores que atravessam a nossa alma, nos ensinando a perceber a desnecessidade de tantas coisas com as quais nos vestimos, na crença de que só assim seremos felizes. Deixa, Senhor, com que as nossas lágrimas e as nossas tristezas possam ser recebidas por nós como instrumentos educadores das nossas almas, para que os nossos corações, através das dores e do sofrimento, consigam se banhar na luz da fé, permitindo com que nós consigamos entender o mecanismo da lei de causa e efeito no lar que tu nos concedeste, aprendendo a aceitar as relações familiares como elas são e nos permitindo compreender, Senhor, o nosso papel diante daqueles que nos ofereceste a conta de parentes. Que as luzes infinitas da tua misericórdia se derramem sobre os nossos corações, a fim de que nunca nos falte a certeza de que tu estás no controle de todas as coisas. E que mesmo que nós nos sintamos perdidos no labirinto da vida,
Deixa-nos compreender que somos espíritos imortais. E as nossas histórias começaram muito antes do hoje e continuarão pelo amanhã sem fim, banhados pela felicidade que tu reservas a todos os teus filhos. Pedimos-te assim, Senhor, as luzes do entendimento espiritual, para decifrarmos o enigma das nossas dores, para compreendermos que precisamos efetivamente das luzes da imortalidade, para que os nossos corações, enfim, se levantem diante da tua lei. Ó Senhor, sabemos que tu nunca desistirás de nós, mas ajuda-nos a não desistirmos de nós próprios, a não desistirmos das nossas próprias histórias e a não desistirmos daqueles que tu deste a nós na condição de parente, para que dividíssemos com eles o espaço estreito do lar. Fortalece-nos o espírito, para que se redobre a nossa força, a nossa esperança, a fim de que as nossas almas consigam avançar. E mesmo, Senhor, que eles enveredem pelos caminhos tortuosos da vida, nos ensina a entender que o teu amor, a tua luz os seguirá por onde quer que eles sigam, e que nós haveremos cumprido as nossas missões se os amarmos até o final. Ajuda-nos assim a não desistirmos deles, a não os abandonarmos no meio do caminho, mas que consigamos dar cumprimento à tarefa que tu nos designaste, para que os nossos dias sejam plenos de serviço, de renúncias e de efetivos processos de transformação das nossas almas. Acolhe-nos assim no teu seio bendito, acerena-nos o coração angustiado e nos concede a certeza, Senhor, de que tu sempre, sempre, sempre hás de encontrar formas alternativas para nos trazer para o teu colo de amor. Agradecidos assim por tudo, nós te deixamos, Senhor, o nosso muito obrigado e pedimos que abençoes os nossos corações e nos guarde na tua paz.